Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Todo mundo vem.
Graça e paz, meus queridos irmãos, que a graça do Senhor Jesus esteja com a sua vida. Parece-nos, através dos últimos noticiários, que essa pandemia há de continuar. Então nós estamos com os nossos cultos suspensos ainda, tá? Nossas reuniões até segunda ordem, mas parece que essa situação vai se alastrar aí até junho e se não julho, né? Mas nós continuamos orando, clamando ao Senhor para que tudo isso passe, para que nós mais uma vez nos reunamos para louvar, entoar louvores ao nosso Deus de maneira unida, como nós sempre fizemos. Então, enquanto isso, fica a saudade, mas, como Paulo diz a Timóteo, mesmo presos, né, mesmo estando aí encarcerados, a palavra de Deus, ela permanece livre. E é através da eterna sabedoria de Deus que nós temos a internet, um meio ao qual hoje está sendo divulgado o Evangelho aos quatro cantos desse mundo. Louvado seja Deus por essa dádiva. E é através dessa dádiva que nós continuamos pregando a tempo e a fora de tempo. Irmãos, eu gostaria de chamar a sua atenção para um texto das Escrituras situado em Judas. Hoje nós iremos expor Judas, versículo 1 ao versículo 4. Antes de ler o texto, é notório, é fato que nós estamos passando por uma grande pandemia, uma doença que tem devastado boa parte da população mundial, tem atingido pessoas, famílias, estados, países e continentes. Contudo, eu quero hoje tratar com você que me assiste sobre uma pandemia que ela nunca deixou de crescer, uma pandemia que ela é danosa à vida da igreja e ela sempre esteve presente no meio do povo de Deus. É a chamada doença falsa doutrina. A falsa doutrina, irmãos, ela tem permeado toda a história do evangelicalismo, do protestantismo, até mesmo do judaísmo, antes de Cristo vir ao mundo. Sempre houve pessoas para distorcer a palavra de Deus, a fim de levar o seu povo a erro. E é sobre isso que eu quero falar para você. Por que é importante? Porque ainda que tenha cristãos parados, né, cristãos que estão esperando a maré do coronavírus passar, os falsos profetas não param. Os falsos profetas, eles se levantam e começam a proclamar heresias e falsas doutrinas, dizendo que Deus não está no controle de todas as coisas, dizendo que nós devemos aí alimentá-los por conta de uma dívida espiritual para com esses gurus espirituais. Irmãos, há dezenas de pessoas que procuram distorcer a palavra de Deus. E às vezes essas pessoas não são pastores, nem bispos e nem apóstolos. Mas por vezes essas pessoas se infiltram como pessoas simples no meio do povo de Deus, para arrastar outras pessoas para o caminho da impiedade, para o caminho da injustiça. Então, como uma forma preventiva, eu quero trabalhar com vocês hoje o texto de Judas e levantar uma seguinte questão: por que devemos batalhar pela fé? Por que devemos batalhar pela fé? É o tema que eu quero tratar com você hoje. Tudo bem? Então vejamos lá. Alguns dados para você, uma coisa mais recente, para você entender do que eu estou falando. Na década de 60, houve um movimento nos Estados Unidos denominado experimentalismo, tá? Que logo chegou no Brasil. O experimentalismo, basicamente, ele ensina que toda a verdade espiritual, ela é encontrada não de uma forma objetiva, mas de uma forma subjetiva através do seu ser interior. Ou seja, você quer saber o que Deus tem para a sua vida? Você quer saber quem é Deus? Ou qual é o plano espiritual reservado para você? Basta você olhar para dentro de você. Siga o seu coração, siga as suas visões, né? Então, dessa maneira, na década de 60, nos Estados Unidos e depois no Brasil,
tiraram a ênfase da palavra de Deus e colocaram a ênfase no ser humano. Por isso o nome é experimentalismo, de experiência, baseia na minha experiência. Já viu aquele tipo de pessoa que fala, não, a palavra de Deus diz uma coisa, mas a minha experiência me diz outra. Então, essa erva daninha, essa doença, ela surge aí de forma mais próxima da nossa época, tá bom? Para a gente não voltar tanto, na década de 60. Eu voltei à década de 60 para você entender as sementes que foram jogadas no Brasil e que hoje florescem no evangelicalismo que nós vivemos, tá bom? Década de 80, irmãos. Na década de 80 surgiu um outro movimento chamado subjetivismo. Foi quando a psicologia capturou a igreja evangélica. Tá? Então, antes a ênfase estava na experiência. Agora a ênfase está naquilo que eu sinto, mais aquilo que eu pretendo ser na vida. Então, a ideia ali do subjetivismo da década de 80 é como eu posso me ascender socialmente. Como eu posso crescer na minha vida profissional? O que Jesus tem para mim? Então, na década de 80, Jesus se transformou aí na mente desses evangélicos num grande terapeuta cósmico, onde ele chega e fala, o que você quer? Só senta no meu divã chamado igreja, eu vou te ouvir e assim eu vou atender os seus pedidos. E assim surgiu uma teologia muito antropocêntrica, onde o homem é o centro de todas as coisas. Por essas linhas, irmãos, elas vêm para nos afastar de Deus e da sua palavra. Então, como que nós, nos guardamos dessas coisas? Do subjetivismo, da psicologização das igrejas, desse antropocentrismo do homem no centro e a palavra de Deus fora. Irmãos, é muito simples, eu acho que vocês até mataram a charada. Para nós fugirmos dessa linha onde o eu é centralizado, nós devemos nos voltar para a palavra de Deus. E é isso que Judas vai nos trazer aqui. O grande tema que eu quero falar para vocês é por que devemos batalhar pela fé. Então Judas, ele vai nos encorajar a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Tá bom? Então, dito isto, você tem que entender que a única solução para essa pandemia, o único remédio para que nós venhamos a defender a nossa família, a nossa igreja, os nossos irmãos queridos de falsos profetas que surgiram em todos os tempos da história, estão surgindo no meio dessa quarentena e hão de surgir depois dela, é a volta ao estudo sério e submisso da palavra de Deus. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Vejamos então, versículo 1 e o versículo 2 desse texto vai nos falar sobre a saudação da carta. Então vamos lá, saudação, versículo 1 e 2. Primeiro, na saudação, nós entendemos quem escreveu essa carta. O texto vai dizer, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Você tem que lembrar que Judas era um nome muito comum na época de Jesus. Tá? Judas, esse Judas, já vou matar a charada para você, para não ter dúvida. Esse Judas não foi o Judas que traiu Jesus. Tudo bem? Judas era um nome muito comum. Hoje você não colocaria o nome do seu filho de Judas, creio eu. Eu não conheço nenhum Judas, você conhece? Se você conhece, deixa aí nos comentários, depois me fala que eu quero conhecê-lo também. Mas Judas é um nome muito difícil de ser encontrado. Mas na época de Jesus, era um nome muito comum. Porque Judas, você tem que lembrar que Judas é o nome grego do nome hebraico do Antigo Testamento, Judá. Se eu tenho Judá no Antigo Testamento, eu tenho Judas no Novo. É o mesmo nome. O que muda é que um é hebraico, que é Judá, e o outro é grego, que é Judas. Certo? E Judá, ele é o nome aí que foi dado ao quarto filho de Jacó com Lia. Tá? Então, nós sabemos aí que para o judeu, ter filho é uma bênção. O judeu gostava de ver a casa cheia de filhos porque representava
a bênção do Senhor naquela casa. Ele acreditava que ainda mais filhos homens era uma bênção do Senhor na perspectiva judaica, tá bom? Então, sendo o quarto filho de Lia, né, tendo aí com Jacó, Lia ela exulta a Deus e fala: Deus seja louvado, eis aí o nome Judá ou Judas. Então, Judas era um nome comum e que significava algo muito belo, muito lindo, chamado Deus seja louvado, né? Então, Judas era o nome comum em primeiro lugar. Segundo, quem foi esse Judas aqui que escreveu essa carta? Isso é importante para nós, tá? Essa carta ela foi escrita por volta de 30 anos depois da morte de Jesus. Então, não foi Judas Iscariotes. Lembra que Judas morreu, ele se matou, né? Você está lembrado disso. Então, se essa carta foi escrita 30 anos depois da morte de Jesus, devemos perguntar: poxa, se não é o Iscariotes, que Judas é esse? Então, a identidade desse Judas é descrita como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse irmão de Tiago foi um grande líder da igreja, né? Tiago foi um dos grandes pilares da igreja, conforme Paulo aí vai escrever em Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Então, esse Judas, que é irmão de Tiago, o grande líder da igreja, era o meio-irmão de Jesus. Porque Tiago também, esse líder da igreja, era meio-irmão de Jesus. Então, Tiago aí, juntamente com Judas, eles eram os meios-irmãos de Jesus. Mas veja o seguinte, que interessante. Tiago, ele escreveu também uma epístola na Bíblia. Ele era meio-irmão de Jesus. Judas era meio-irmão de Jesus, se convertera depois, né? Depois que Jesus ressuscitou. E você vê que os dois meios-irmãos, eles poderiam alegar algum cargo de privilégio na igreja. Eles poderiam falar que eles tinham convivido com Deus encarnado e eles tinham os privilégios, eles tinham visões que os outros não tinham, eles teriam uma intimidade que os outros não tinham. Mas muito pelo contrário, você vai ver a tremenda humildade destes homens, né? Judas, ele fala assim: eu sou Judas, servo de Jesus Cristo. Ele não pega o título de apóstolo, ele não pega o título de semideus. Judas, quando ele se converte, ele tem uma noção de quem ele é. Ele sabe o seu lugar. Ele fala: eu sou Judas, eu não sou digno nem de falar que sou meu irmão de Jesus. Eu sou Judas, servo de Jesus. Servo de Jesus. Tiago é a mesma coisa. Ele vai falar: Tiago, servo de Jesus. Mesmo que nós saibamos que eles eram meus irmãos. Agora, é muito diferente de hoje, né? Homens que se auto-intitulam apóstolos, homens que se auto-intitulam aí semideuses, homens seguidos por multidões. Nós aprendemos, irmãos, a sermos humildes e servos, iguais aos meios irmãos de Jesus. Para quem ele escreve essa carta, o verso 2 vai dizer aí, não especifica para que região ou para que igreja, mas nós temos algumas ideias. Primeiro, eram crentes, tá? Porque ele vai falar: Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Primeiro, eram crentes, certo? Segundo, possivelmente eles eram crentes que se converteram do judaísmo. Por que eu vou dizer isso? Por causa do verso 5 a 7 e o verso 11. Depois você leia isso na sua casa, você verá a alta linguagem que Judas vai utilizar do Antigo Testamento. Não faria sentido Judas utilizar imagens do Antigo Testamento para um povo que não conhecia o Antigo Testamento. Então nós sabemos que eles eram crentes convertidos do judaísmo para o cristianismo. Então, quem escreveu? Judas, meio-irmão de Jesus. Para quem escreveu? Para crentes que antigamente eram judeus.
Para qual propósito ele escreveu? Agora nós entramos na segunda parte do sermão, de forma muito clara. Verso 1 e 2, saudação. 3 e 4, o propósito da carta. Vejamos então, o propósito dessa carta é que ele convoca aqueles irmãos a batalharem pela fé. Olha o que vai dizer o versículo 3. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, eu queria escrever sobre a comum salvação que nós aí compartilhamos. Talvez Judas elaboraria um tratado teológico acerca da soteriologia ou da doutrina da salvação, mas ele fala, poxa, embora seja um assunto tão importante, embora seja um assunto que eu gostaria de tratar, eu me senti obrigado a corresponder-me convosco, a instar a vocês a batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Fé aqui, irmãos, ela significa, nesse contexto, ao conjunto doutrinário das Escrituras. É aos grandes ensinamentos de Deus nas Escrituras, tá bom? Então, nós aprendemos aí que o verdadeiro cristão, ele zela pela palavra de Deus, tá? Não pode, segundo as Escrituras, existir um cristão genuíno que entendeu o seu chamado, entendeu quem é Cristo e não gostar de doutrina. Doutrina são as grandes verdades de Deus reveladas nas Escrituras. De Gênesis a Apocalipse. São as grandes verdades. Deus é santo. É uma doutrina. Teontologia. Jesus Cristo morreu por mim. Aí você vai estudar na soteriologia o sacrifício substitutivo de Cristo. Então, toda a Bíblia, toda a fé cristã, ela é um conjunto de verdades. E se o cristão não ama essas verdades, ele não ama a palavra de Deus e não ama a Deus. A nossa fé, irmão, ela é proposicional. Elas são verdades declaradas, né? E claras a todos os crentes. Então, irmãos, vejamos então. Se um cristão, ele entendeu o chamado dele, entendeu quem é Deus, ele nasceu de novo, é impossível ele odiar doutrina. Mas por que, Daniel, nós vivemos uma época em que você fala sobre doutrina dá coceira nas pessoas? Eu entendo porque é uma falsa... Porque durante alguns anos deu-se uma falsa conotação a essa palavra. Doutrina não tem nada a ver com usos e costumes que são mudados de cultura para cultura. Estou de terno. Isso é cultural, irmãos. Isso é cultural. Né? Se você vai ter o cabelo até nas costas, se você não vai ter o cabelo nas costas, essas coisas, se a pessoa não pode usar brinco, se ela pode, essas coisas são culturais, são usos e costumes. E isso aí vai de convenção a convenção. Isso não é doutrina, isso são usos e costumes. O problema é que as pessoas chamaram usos e costumes durante um tempo de doutrina. Não é. Doutrinas são as grandes verdades de Deus reveladas nas Escrituras, e é por elas que nós temos que zelar. É por elas que os apóstolos zelaram, que pessoas foram mortas a fim de zelar. Certo? Então, se uma pessoa chegar para você e falar Jesus Cristo não é o Filho de Deus, essa pessoa está mentindo, e você é chamado a zelar por essa verdade, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E assim por diante. Então, o propósito de Judas aqui é chamar aqueles cristãos a batalharem pela fé, pelo aquele conjunto de verdades que foi dada a todos os santos, que foi dada à igreja. Né? Isso vai do Antigo Testamento até o Novo Testamento. O Antigo Testamento, lembrando aí, pessoal que está na maratona vai saber responder de cara.
O Antigo Testamento era só para os judeus? Não, o Antigo Testamento é para os cristãos também, é um conjunto de verdades, ela faz parte da nossa fé em Cristo, mas Cristo não anulou o Antigo Testamento de forma nenhuma. Cristo ele pega o Antigo Testamento e aprofunda a nossa visão. A Bíblia dos apóstolos era o Antigo Testamento, a Bíblia da igreja primitiva era o Antigo Testamento. Em Cristo, irmãos, Jesus ele tira o véu de Moisés da nossa frente e nós enxergamos de forma mais profunda as Escrituras a partir do plano de salvação em Cristo Jesus. Sabe qual foi a diferença dos apóstolos para os judeus da época? Eles pegaram o Antigo Testamento agora com uma lente nova, a lente chamada Cristo. Você ler o Antigo Testamento com as lentes de Cristo, meu, é lindo demais. É um aprofundamento glorioso, é um tesouro para a igreja. É a palavra de Deus, atemporal, para todos os tempos. Então é por isso que nós devemos batalhar pela fé, porque é um tesouro ao qual nós devemos zelar. Certo? Então vejamos então, o motivo é a batalha. Mas agora a gente poderia se perguntar, no contexto de Judas, por que eles deviam batalhar? Versículo 4 vai nos dizer. Primeiro, ele vai dizer aí, pois indivíduos se introduziram com dissimulação. Dissimulação. Em primeiro lugar, o motivo da batalha, porque indivíduos se introduziram aí com dissimulação. Irmãos, quando o Judas fala que indivíduos se introduziram com dissimulação, ele está dizendo que pessoas entraram sem serem notadas. Pessoas entraram de forma silenciosa, de forma lenta, né? E essas pessoas elas entraram na igreja sendo pessoas que não foram notadas, né? Pessoas aí que ele vai dizer, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios, vamos até aqui. Então, essas pessoas, Judas vai falar, paira sobre elas a condenação do Deus eterno. São os falsos profetas que ele vai denunciar em toda a carta. O que nós aprendemos aqui, irmãos? Falso profeta não entra na igreja com placa escrita herege. Pessoas que querem causar o mal na igreja não entram com placas. Elas entram sorrateiramente, sem serem detectadas. E ele vai caracterizar essas pessoas como homens ímpios, como nós lemos. Ímpio é aquele que não tem reverência a Deus. Ímpio é aquele que odeia Deus, né? Aquele que não tem nenhum pudor com as coisas de Deus. Embora ele vista uma casca religiosa, por dentro ele odeia Deus. Então nós poderíamos perguntar para Judas, Judas, você está sendo preconceituoso com esses homens? Judas, você não sabe do que você está falando, Judas. Judas, tenha mais misericórdia com as pessoas, não julgueis. Judas vai dar uma prova. Por que aqueles homens eram ímpios? Parece que Judas estava se antecipando. Ele vai dizer, eles são homens ímpios, motivo, porque eles transformam em libertinagem a graça do nosso Deus. Segundo, e negam o nosso único, soberano Senhor. Irmãos, libertinagem, né? Eles transformam em libertinagem a graça de Deus. A graça de Deus, você bem sabe, que é o poder e o amor perdoador de Deus sobre pecadores. Esse poder de Deus, essa graça de Deus, ela é introduzida na vida dos pecadores, arrancando esses pecadores de uma vida de devassidão, de uma vida de pecado e colocando eles agora numa vida de santidade, ou seja, numa vida onde eles vão mortificar a carne, numa vida onde eles vão deixar as coisas do mundo para trás, de uma forma imperfeita, mas só que de uma forma progressiva.
Estou caminhando, não sou perfeito, mas estou caminhando para a perfeição, certo? E essa perfeição, nós bem sabemos, embora ela seja progressiva, ela só consegue atingir o seu ápice na glória. Isso é graça, isso é salvação. Contudo, estes homens, o que eles faziam? Eles transformavam a graça de Deus em libertinagem. Mais ou menos assim. Poxa, Jesus Cristo morreu pelos seus pecados, né? Ah, morreu, legal. Poxa, vamos fazer uma conta? Se ele morreu pelos seus pecados, você não pode mais ir para o inferno, certo? Uma vez salvo, salvo para sempre. É verdade, eu não tenho medo de ir para o inferno não, Jesus me salvou. Poxa, se Jesus morreu pelos seus pecados, você não pode ir para o inferno? Você pode fazer o que você quiser. Olha a mentalidade deles. Você pode fazer o que você quiser. Então, estes homens, o que eles fizeram? Começaram a propagar a imoralidade sexual. Alguns estudiosos vão dizer que Pedro também enfrentou esses homens, né, esses imorais. Na sua segunda carta, ele vai dizer desses homens de conduta vergonhosa. Homens que tinham conduta semelhante aos sodomitas, lá de Sodoma e Gomorra. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 7, ou todo o capítulo 2, você vai ver lá, ele lidando com essa questão da homossexualidade, da promiscuidade, da imoralidade sexual no meio da igreja. Pessoas que pregavam Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, vale tudo. Essas pessoas, Pedro vai dizer que eles são mentirosos, porque prometendo liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Pessoas que prometem liberdade a troco da promiscuidade, Pedro vai dizer na sua segunda carta, eles são mentirosos, porque não há liberdade quando você é escravo do pecado, não há liberdade. Então, você vai ver aí que Judas, ele está chamando aquelas pessoas a batalharem pela fé, porque homens ímpios estão na igreja. Então, para descrever esses homens ímpios, ele fala, em primeiro lugar, eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Irmãos, um dado aí interessante, né, sobre essa questão da promiscuidade dentro da igreja, a primeira igreja inclusiva da teologia gay, ela nasce a partir da necessidade do fundador chamado Troy Perry. Este homem era de uma igreja pentecostal da Califórnia. Ele foi expulso da igreja após assumir um relacionamento homoafetivo. Então Perry, depois de expulso da igreja, sentiu a necessidade de cultuar a Deus. Então, no dia 6 de outubro de 1968, na sua casa com mais 12 pessoas, eles instituíram a primeira igreja da teologia gay, ou igreja inclusiva, chamada Metropolitan Community Church, Igreja Comunidade Metropolitana. Hoje eles estão em 37 países, em cerca de 222 igrejas, com aproximadamente 40 mil membros. No Brasil, essa seita chegou aí nos anos 2000, onde existem diversas denominações inclusivas que se espalharam nesse movimento aí, iniciado por Troy Perry na década de 60. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando as pessoas elas pegam a graça de Deus e transformam em libertinagem, elas conseguem fazer coisas horríveis em nome de Deus. Coisas horríveis em nome de Deus. E é por isso que eu e você somos chamados a batalhar. 40 mil pessoas, irmãos, caíram no erro. E Judas já tinha colocado na Bíblia, já tinha escrevido: tomem cuidado com esse tipo de pessoas. E agora você abre na internet e tem pessoas difamando o nome de Deus, dizendo que ele não está no controle das coisas, dizendo que Deus não está nem aí para o mundo. Irmãos, tomemos cuidado com os falsos profetas, que por vezes, e nem sempre, têm o nome de pastores. Por vezes são pessoas comuns.
que se introduzem no nosso meio de forma dissimulada. E essa dissimulação, irmãos, quando ela cresce, essas ervas daninhas, quando ela cresce, às vezes quando nós vamos notar, o estrago já está feito. O estrago já está feito. Então, homens ímpios. Por que eles são ímpios? Porque transformam em libertinagem a graça de Deus. Segundo, eles negam o único soberano e Senhor Jesus Cristo. A palavra soberano, muito interessante, ela só aparece na Bíblia para descrever Deus. Mais uma prova da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Judas fala, e o nosso único soberano, era só para Deus essa terminologia. E Senhor Jesus Cristo. Mais uma prova aí irrefutável da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois bem, como que eles negavam o soberano e Senhor Jesus Cristo? É muito simples. Toda vez que a igreja, há um grupo de crentes que entenderam a salvação, toda vez que há pessoas salvas e que professam o senhorio de Cristo na sua vida, essas mesmas pessoas voltam à sua vida de pecado, voltam a se lambuzar com a lama e sujeira da negridão dos pecados imorais. Toda vez que isso acontece, nós estamos negando o senhorio de Cristo na nossa vida. É como se nós disséssemos o seguinte: eu gosto de Jesus, mas nas questões sexuais ou na minha imoralidade, cuido eu. Eu dou vazão aos meus prazeres, mas domingo estou na igreja. Não existe isso. A Bíblia está dizendo, isso é negar a Jesus. É negar a Jesus. Porque, irmãos, nós temos uma promessa na Bíblia, né? Quando a pessoa entende a graça de Deus, Paulo vai dizer que não tem como ela viver no pecado. E Paulo rebate isso em Romanos capítulo 6, versículo 14. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois estáis debaixo da graça e não da lei. Se você entendeu a graça de Deus, a sua natureza é transformada a ponto de você não sentir mais prazer no pecado. E toda vez que você pecar, você vai sentir culpa. E essa culpa vai te conduzir ao arrependimento que gera vida. Lembremos, irmãos, o teólogo holandês do século XIX, Abraham Kuyper, ele afirma sem rodeios: não há uma polegada sequer de todas as áreas da vida sobre a qual Cristo não tenha dito, esta me pertence. O crente é um ser comprado e não um autônomo sem dono, mas uma propriedade exclusiva do Filho de Deus. Irmãos, concluindo, devemos batalhar pela fé, a fim de nós promovermos a pureza doutrinária. Que a pureza doutrinária ela seja conservada no nosso meio, conservada na nossa família, conservada na nossa igreja, em todas as sociedades internas, em todas as nossas conversas, das mais triviais que sejam, que nós sejamos conhecidos por aqueles que carregam nos seus lábios a pureza das grandes verdades de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, para você entender o que estou dizendo, coloquei uma história, uma ilustração, concluindo a minha fala, para vocês entenderem que a palavra de Deus, quando ela é entendida na sua pureza e ela é pregada na sua pureza, coisas grandiosas acontecem, irmãos. Não precisamos ser criativos, precisamos ser fiéis e corajosos a batalhar pela fé. Você quer batalhar pela fé? Eu te pergunto, você tem se entregado à preguiça? Você tem se entregado ao ócio nessa quarentena? Quer batalhar pela fé? Levante-se e pregue para sua família. Ore com a sua família. Homens, sejam pastores do seu lar. Mulheres, sejam mulheres de oração no seu lar.
Não se entregue ao ócio da quarentena. Não encha a sua cabeça apenas com coisas deste mundo, mas faça da sua casa a sua igreja. Finque a bandeira de Cristo. Porque, irmãos, os falsos profetas, os inimigos agora de Deus, eu falo agora da mídia, em todos os seus aspectos, os inimigos de Deus, eles têm influenciado o povo de Deus. Irmãos, então eu convoco a você, através do que nós lemos, vamos batalhar pela fé, irmãos. Preguemos o Evangelho a tempo e fora de tempo. Para ilustrar o poder da palavra, eu quero concluir a minha fala com a seguinte ilustração. Irmãos, por séculos, por longo período de séculos aí, a igreja cristã, ela foi se corrompendo. Logo depois que ela foi institucionalizada no século IV, por Constantino. Levantou-se grandes heresias. E os homens que lutaram aí para batalhar pela fé foram mortos. Parecia que a igreja ela perderia sua identidade no meio da história para sempre. E que a batalha contra as heresias iria acabar e a escuridão dentro da igreja iria prevalecer. A única igreja, vocês lembram que nesse período era apenas uma, a Igreja Católica Romana. Ela se apresentava inabalável e convicta dos seus erros e matavam aqueles que se opunham a ela. Contudo, depois de inúmeros mártires que lutaram pela fé pura, que hoje nós vimos, que entenderam o seu chamado e batalharam pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos, depois de muita morte, em 1517, Martinho Lutero riscou um fósforo que acendeu o estopim da Reforma Protestante. O movimento que protestou contra a venda da salvação e outros erros. Esse movimento chamado Reforma Protestante se espalhou por todo o continente europeu. As chamas da Reforma cruzaram o canal inglês, Escócia e Inglaterra foram atingidas por esse movimento protestante, caracterizado por um retorno às Escrituras. Em certo dia, então, chegaram para Lutero e falaram: Lutero, a sua história tem que ser contada para as próximas gerações. Você fez com que a igreja abrisse os olhos para o seu erro. Lutero, diga-me, qual foi o grande segredo? Como você conseguiu criar e fornecer essa reforma tão gloriosa? Como você conseguiu virar a Europa de cabeça para baixo, Lutero? Então Lutero respondeu: simplesmente ensinei, preguei e traduzi a palavra de Deus. Fora isto, nada fiz. Enquanto eu dormia, a palavra enfraqueceu de tal modo o papado, como nenhum imperador ou príncipe jamais fizeram. Eu nada fiz. A palavra fez tudo. Irmãos, a palavra fez tudo. Se você tem desprezado o seu chamado a batalhar pela fé, primeiro eu te convoco a pedir perdão para Deus e falar: Senhor, me aceita de volta ao meu posto, às trincheiras da batalha. A minha oração é para que a nossa igreja presbiteriana em Carvalho continue fervorosa, continue de forma íntegra no seu objetivo, que se levantem mais pastores de família, que se levante mais pessoas que estejam disposição no seu coração para batalhar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Daniel, para que eu quero batalhar? O que eu preciso fazer? Pregue a palavra, estude a palavra de Deus, ore com a palavra, aconselhe com a palavra. Irmãos, a palavra de Deus fez tudo. Pela palavra de Deus, os impérios foram enfraquecidos. O papado perdeu o seu poder. E nós retornamos à centralidade da palavra de Deus. Ó, irmãos, o que nós aprendemos hoje é algo glorioso. Devemos batalhar pela fé, porque os inimigos de Deus não descansam e por vezes eles estão no meio do povo de Deus.
Batalhemos pela fé, aprendendo, ensinando e guardando-a dos seus ataques que vêm desses inimigos da fé. Batalhe pela fé. Você é convocado a essa batalha gloriosa. Deus abençoe. Graças a Deus, meus queridos irmãos, eu quero fazer um convite para você que ainda não entrou na nossa maratona. Tem sido uma bênção compartilhar a palavra de Deus com os irmãos da nossa igreja. Tenho aprendido muito e sido muito edificado, embora estejamos nessa quarentena. Então, como essa quarentena vai continuar, nós já estamos pensando no próximo livro da maratona. Você quer saber qual que será? Então, venha participar conosco. Já estamos caminhando para o fim do Evangelho de Marcos. Agora nós iremos entrar no clímax do livro, que é a paixão de Cristo. Nessa semana nós entraremos na paixão de Cristo descrita pelo evangelista Marcos. Se você quiser participar dessa maratona, é só me dar um alô e você será incluído no grupo, recebendo o link da nossa reunião, estudando a palavra de Deus todo dia, de segunda a sexta, comigo e mais outros irmãos. Deus abençoe, te espero. Vim para